E eu falando aqui de frio na barriga para começar o programa. Você que está aí assistindo a gente agora, é do tipo que sabe perder ou não gosta nem de pensar nessa possibilidade? E quando o assunto é saúde, você tem a mesma autoexigência, no mesmo nível do que de repente no trabalho, na família? Hoje nós temos uma especialista aqui no programa, a Vanessa Furstenberger, que vai compartilhar com a gente dicas a respeito dessa exigência em relação à saúde. E um absurdo ronda as notícias na internet, nós vamos compartilhar aqui a nossa indignação. Fica com a gente até o terceiro bloco para saber, porque a gente está até colocando fraldas para aguentar até o fim do programa. Você não está entendendo? Calma, no terceiro bloco a gente vai te explicar o porquê dessa brincadeirinha que para mim, na verdade, não tem tanta graça assim. Roda a nossa vinheta e a gente já volta abrindo o programa com uma convidada muito especial. Até já! Você é do tipo que quer ganhar sempre? E não é só por ter aquela vontade de ser o campeão, mas sim por um medo gigantesco de perder ou de falhar. Vixe, você não está sozinho. Fica tranquilo, porque uma pesquisa mostra que de cada 4 brasileiros, de cada 10 brasileiros, 4 têm medo de perder. Essas estatísticas deixam a gente louca e as meninas estão rindo aqui, ó. Porque eu já falei bloco com R, né, para abrir o programa. Então hoje vocês já viram que o negócio tá bom. É porque o clima tá tenso, gente. Tem a ver com erro, tem a ver com erro. Tem a ver com erro, tem a ver com falhar. Na verdade, foi tudo de propósito, só pra gente falar de falhar. Mentira, falei mesmo. Então estamos aqui, eu quero dar boa noite para Vanessa Furstenberger. Boa noite, delícia estar aqui desse lado, eu sempre assisto o programa do lado de lá, hoje eu tô aqui do lado de vocês, obrigada pelo convite. Que bom. Olha, você não aterroriza muito a gente não, tá? Porque assim, essa história que você vai contar pra gente, aí já dá até calor. Pode deixar. E aí eu quero chamar um vídeo para falar sobre essa questão da falha e aí dar o clima para nosso bate-papo. Beleza? Vamos lá, Sérgio. Dismissed from drama school with a note that read, "Wasting her time. She's too shy to put her best foot forward." Turned down by the Decca Recording Company, who said, "We don't like their sound and guitar music is on the way out." A failed soldier, farmer, and real estate agent. At 38 years old, he went to work for his father as a handyman. Cut from the high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. A teacher told him he was too stupid to learn anything, and he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Fired from a newspaper because he lacked imagination and had no original ideas. His fiancée died, he failed in business twice, he had a nervous breakdown, and he was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never lived. Gente, dá até um certo alívio, na verdade, assistir esse vídeo. Porque se essas pessoas falharam tanto para chegar e conquistarem tudo que conquistaram, eu queria te perguntar agora, compartilha nas nossas redes sociais que erro ou que falha que aconteceu na sua vida que te proporcionou algum aprendizado interessante. Tá aí nossas redes sociais e a gente vai compartilhar tudo que você contar pra gente agora no nosso terceiro bloco. E queria perguntar para vocês, meninas, como vocês lidam com o erro? Vamos primeiro convidar, né, pra gente ser educada. Então, hoje em dia eu tento aceitar um pouquinho alguma falha, porque eu tô trabalhando em cima disso. Pra mim era muito difícil, eu sempre fui muito perfeccionista, então falhar pra mim era alguma coisa inadmissível. Hoje em dia eu tenho trabalhado isso para encarar as falhas, os erros, como um aprendizado pra mim, para eu poder melhorar numa próxima situação que eu precise enfrentar.
Muito legal. Para mim, o erro, eu acho que tem a ver um pouco com o contexto, né? Então, tem contextos que nem, por exemplo, contexto profissional, que eu me percebo exigindo muito mais de mim. E quando eu erro, eu acabo carregando aquilo, fico mal, né? Às vezes fico mal até por um dia e etc. Então, é mais difícil. Agora, tem outras situações que eu sei que eu tô lá para aprender, então eu acho que até o meu espírito, a minha expectativa, a forma que eu entro já é diferente. Então, no momento eu tô fazendo mestrado. E para mim é um mundo completamente novo, só que eu sei que eu tô lá para aprender. Então eu erro muito, né? A gente recebe muito feedback de professor, de colegas, as coisas que não estão fazendo direito, mas é muito mais tranquilo, eu até acho divertido. Então eu saio da aula dando risada dos meus erros. E não é algo que eu carrego tanto. Você tá lá pra isso. Estou pra lá, tô lá pra aprender, né? Então é isso mesmo. Muda o espírito. Legal. Eu tenho errar, eu acho que é um negócio horrível, né? Então eu sempre tive muito medo de errar. E aí tem aquela história assim, você tem que ser certinha, né? E aí você certinha, você não lida com o erro, aí quando você erra, você acha que você é a pior pessoa do mundo. E aí só o tempo que vai ensinando a gente a lidar com os erros, Hoje né? tá mais light. Isso, hoje tá mais light. Mas normalmente quando a pessoa tem medo, quando a gente tem medo de errar ou medo de falhar, você quer até trazer o passado de volta, né? E não dá pra trazer o passado de volta. Eu acho que é como falou, quando a gente erra, é ver o que eu tirei de aprendizado, né? Essa questão, eu acho que da dificuldade de lidar com a falha tem muito a ver com o que ela estava falando do perfeccionismo. E o perfeccionismo também tem uma questão aí que eu acho que ele esconde uma vergonha, né? Essa coisa, a gente não quer ser julgado, a gente tem um medo que daí se esconde atrás de, não, deixa eu fazer tudo perfeito, porque daí sendo perfeito não... O meu histórico já leva a isso, né? Eu queria ser aceita, então para ser aceita eu tinha que fazer tudo certinho para as pessoas me aceitarem. Qualquer falha eu era motivo de gozação. Então isso para mim pesou um pouquinho mais, eu acho. Agora, depois que a gente fica mais madura, é mais fácil de lidar com esse tipo de coisa. E isso é muito comum, né? Mesmo na infância, quando a gente vê a questão da criança querer acertar para agradar o pai, agradar a mãe, a gente muitas vezes carrega isso mesmo. Então, mesmo que depois seja um professor, seja um chefe, às vezes tem essa projeção. E a gente acaba repetindo da mesma forma. Então é um cuidado. Tem uma mesmo. coisa também que é a vulnerabilidade, né? Então quando eu erro, eu me sinto muito mais vulnerável, né? Então como é que eu lido com esse perfeccionismo, com aquele do agradar, né? Querer ser aceita nos lugares, e aí se você errou, fica difícil, né? Porque a vulnerabilidade parece que é um ponto frágil, que na verdade é o ponto de conexão da gente com as pessoas. Né? Então eu acredito que, para mim, por exemplo, né, lidar com erro, hoje eu acho graça. Eu acho que eu também passei pela fase. Tudo bem que, às vezes, por dentro nem tá engraçado, mas tem um riso de desespero. Ou pra gerar alívio, né? Eu acho que tá tão tenso que eu dou uma risada, gera um alívio. Então, mas quebra o gelo. Administra melhor, porque já não dá mais pra voltar. Então a gente vai fazer o quê? Foi. Então, foi. Não, e o interessante, até o vídeo que a gente assistiu, é começar a olhar para o erro como essa oportunidade de aprendizagem. Né? Na PNL mesmo, a gente tem um dos pressupostos que diz: não existem fracassos, apenas resultados. E o que significa isso? É para a gente realmente olhar quando eu faço alguma coisa que eu, né, de certa forma é um erro, eu interpreto como um fracasso. Para a PNL não tem isso. Na verdade, é o resultado que você alcançou. Às então, vezes é triste, né? É triste, mas é você saber que se você fizer daquela forma novamente, vai ser aquele resultado. Então é um feedback para você. E se você quer fazer de uma forma diferente, você quer um resultado diferente, faça de uma forma diferente. É um resultado positivo ou negativo. É um resultado. Isso, é só um resultado. E a gente olhar, porque se a gente pensar qualquer processo de aprendizagem, faz parte... Você tá expert o nisso. erro. Veio de Hoje, uma prova. acabei de fazer prova sobre isso, né? Mas se a gente levar, por exemplo, para o mundo corporativo, o quanto que as empresas dão espaço e permitem que aconteçam erros. Porque se a empresa não dá espaço para isso... Primeiro que, talvez, muitos dos erros são escondidos, né? Então, tinha um lugar, uma vez que eu dei treinamento numa fábrica, eles brincavam e diziam que lá tinha um fantasma. Porque toda vez que alguma coisa dava errado, nunca foi ninguém. Então, eles falavam, tem um fantasma que mora aqui. Mas isso é pra gente entender o quanto que esse ambiente permite que o erro aconteça. Porque se a gente permite isso, a gente vai abrir espaço para aprendizagem,
para criatividade, Pra para processo inovação, de melhoria. para processos de melhoria, mas isso vem de permitir que tenha essa cultura, esse contexto. Eu acho que independente da permissão ou não, o fato é que os erros acontecem. Né? Não tem jeito, não tem outra maneira. A gente vê as maiores empresas, as maiores instituições. Ontem, inclusive, eu tive um prêmio super legal de reconhecimento aos profissionais de RH. E uma das coisas que eles falavam muito lá, né, sobre esse trabalho de cuidar de todo mundo e que ninguém cuida deles, enfim. E aí a gente via nitidamente que ali estavam compiladas pessoas que se preocupam em permitir que as pessoas se desenvolvam. Ou seja, se você dá espaço para uma permissão de desenvolvimento, junto com isso tá administrar possibilidade de o falha. processo de aprendizado que tem falha, né? Não tem jeito. É permitir que o humano seja humano, quase que isso, né? Não, se as máquinas falham, né? Imagina a gente. Imagina a gente, exatamente. Que é tão programado. Mas indo para a área da família, né? Você que é a mulher das constelações, né? Eu acho que muito disso vem da nossa raiz familiar, né, Vânia? Sim, você tem que ser certinha, você tem que fazer tudo arrumadinho, você não pode errar, você tem que ser perfeito, né? Então, a gente ser perfeito, você acaba não lidando bem com isso. Às vezes, você não sabe lidar com isso. As Isso- palmadinhas, As palmadinhas, é. Por exemplo, eu aprendi A agora... tapoterapia. A tapoterapia. Uma coisa muito interessante que eu não sabia, que eu fiquei sabendo essa semana, que, por exemplo, as crianças com 2 anos de idade têm alguns comportamentos que é natural deles, como, por exemplo, uma birra. Tá? Então, é natural da criança, às vezes, fazer isso. E a gente fica repreendendo a criança para ela não fazer. Quer Ela dizer, não uma pode fada, nem se não expressar. pode nem... mas é interessante, porque isso a gente aprende, então, desde pequenininho, né, que você tem que ser certinho, né? Você não pode fazer as coisas erradas. E mesmo assim a gente vê que uns não levam isso muito a Não, sério. não. Eu acho ótimo quando eu encontro aquelas crianças mais rebeldinhas. É. Falei, isso vai ser um líder ótimo. Esse é o líder ótimo. Aquele que questiona, Que né? questiona, verdade. Mas é interessante, né? E a gente vê os pais, assim, muito procurando formas de lidar com as questões, né? Criancinha muito pequenininha, lá, bebezinho que só tem o choro pra falar que quer comer, por exemplo. Não pode, Não pode gente. chorar. Os pais ficam desesperados tentando calar o choro. Não, e o quanto que isso às vezes gera o desinteresse da criança por alguma questão, por algum aprendizado, né? Então, às vezes, tem uma criança aprendendo uma língua nova. Sim. E o pai corrige tanto, né? E não permite que o erro aconteça, que perde-se o interesse disso. Ou com uma E exigência de notas altas, é a né? educação isso, Né? às vezes a própria escola, né? Ela tá tão em cima que não pode errar, não pode ter a nota baixa, etc., que acaba gerando desinteresse do aprendizado. E a É pessoa melhor... fica limitada, né? Fica Ela limitada. não tem nem vontade de criar, eu acho. Ela tem medo de criar e fazer alguma coisa errada, de dar uma sugestão e tá errado. Enfim, eu acho que dá uma limitada também nesse ponto. E aí cresce um adolescente que às vezes na sala não acaba não falando, né? Tem medo de errar, né? E eu acho que isso vai para a sociedade. Se a gente Vai. pegar, por exemplo, trabalhos de desenvolvimento social mesmo, filantrópicos, em grupos que às vezes eu participo, por exemplo, do Rotary. E é muito engraçado nas reuniões a gente perceber que tem adultos fazendo filantropia, se preocupando, né, exacerbadamente com não falhar. E, gente, isso entra e permeia Da todos formação. os campos, não tem jeito, né? Na neurociência tem alguma explicação, Verônica? Eu diria que tem mais na psicologia até, né? Porque tem muita essa questão mesmo da criação. Porque se a gente pensar, né, quando eu olho uma criança, ela começa a desenhar. Ela faz aqueles desenhos que você não identifica nada do que está no desenho. Mas quando você pega, você diz o quê? Ai, Da que criança. lindo! Nossa, que desenho lindo! Explica pra mim o que você desenhou aqui. Isso, e aí a gente faz todo um estímulo em cima daquilo. Então, se você olhar mesmo e a própria criança chega e te fala, olha meu desenho que maravilhoso. Então, mesmo que desenhou tudo fora da linha, e para ele tá tudo bem. Então eu vejo que é muito mais uma construção na nossa educação, que depois vai acabando levando para a sociedade, como vocês trouxeram, do que uma coisa que é natural nossa. Não é tão natural, ela é construída, né? Então é cultural. E na corrida, Vanessa, como que é a questão do erro? Hoje, aqui, antes de começar o programa, você já estava corrigindo o passado. Mas é que pediram, né? A gente fica pensando sobre isso. Não é que eu fico olhando todo
fico corrigindo tudo. Mas a corrida eu acho que tem que ser uma coisa natural também. Como eu estava falando, a corrida é um movimento natural do ser humano. Então, cada um tem o seu jeito de correr. Desde que aquilo não prejudique nada da formação, a parte ortopédica, a coluna, joelho, tornozelo, articulações, a pessoa pode correr exatamente da forma que ela consegue Toda correr. destrunchada. lá. Pode correr, se não causar nenhuma deformidade. Agora, se eu vejo que aquilo está causando algum problema, aí acho que é meu papel ir lá e corrigir. Mas eu não falo, nossa, você está correndo tudo errado. Eu falo, olha, você já pensou em correr dessa forma, pisar dessa forma, afasta mais o joelho, vira a ponta do pé mais para fora, de uma forma que não acabe com aquele comportamento de uma forma brusca. Porque Tipo, senão a pessoa nunca não volta mais pra ela trás, vai- ela fala, mais ela "Nossa, vai querer eu não você." consigo nem correr, eu sou péssima. Eu fui lá correr, a professora falou que tá tudo errado. Eu sou uma incompetente. Eu sou uma incompetente, nem correr eu consigo. Então a gente tenta falar de uma forma mais sutil, assim. Tem que corrigir, mas não inibir, eu acho. E também não, Isso às é vezes, na legal. frente de todo mundo, correção na frente de todo mundo. Ali também tem determinadas pessoas que não sabem lidar com isso. Então acho que são cuidados que quem trabalha com o público tem que ter. Não, e isso é interessante você estar trazendo, né? Porque até mesmo no ambiente corporativo, a correção é importante, né? Eu acho que não é a gente deixar de olhar, deixar de corrigir. Então, um feedback dentro do ambiente corporativo é uma correção. A questão é só a gente A conseguir forma, né? lidar com isso. A forma de eu corrigir é uma questão. E a outra é eu estar aberto de que aquilo é uma informação importante para mim. Aqui é uma questão de saúde. No meu ambiente corporativo é uma questão de carreira. Então, quanto que eu estou aberto a corrigir alguma coisa. Mas não quer dizer de eu ir lá e pegar o chicotinho e falar, então eu faço tudo errado, então eu não sirvo pra Não, nada. e essa semana tá muito engraçado porque tudo tá conspirando pra gente falar de falha, né? Eu comecei a ler um livro que chama O Andar do Bêbado. Não tem nada a ver com corrida nem que nada. Mas fala sobre aleatoriedade e fala sobre vários casos de pessoas que foram fazendo coisas e aleatoriamente, num dado momento, aquilo se construiu. E é até engraçado, um caso muito, muito interessante de falha que deu numa coisa positiva, foi uma pessoa que ganhou na loteria, porque jogou, foi apostar, porque tinha sonhado muitos dias que tinha, que aparecia o número 7. Aí ele sonhou 7 vezes o número 7. Aí ele jogou 48. Porque 7 vezes 7 pra ele era 48. E aí ele ganhou. Gente, 7 vezes 7 pra ele era 9. Olha que falha boa! Assim, sem saber tabuada. Não é uma falha ótima? Eu falei assim, gente, Sensacional. olha que falha legal essa. Eu quero dar umas dessas. Isso é boa. Gente, e o que a gente pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente agora a respeito de... Eles poderiam ser mais amenos com as próprias falhas, porque falhar faz parte do processo, né? Isso mesmo. Pra mim é a gente primeiro olhar e entender que somos humanos, porque às vezes a gente esquece isso. Então é realmente acolher a nossa própria humanidade. Os erros fazem parte da aprendizagem, fazem parte do crescimento. Então é a gente entender isso, aceitar isso, né? Vejo que é algo muito importante. O meu convite é para deem uma falhadinha. Você nunca falhou? Falha hoje. Só uma Mas eu coisinha. acho que é É legal, legal, de né? vez em quando, Eu acho que você pode tirar um aprendizado, assim, você errou, o que eu aprendi com isso? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Olha, se lembrar da história do 7 vezes 7, Do 7 vezes 7. 48, vai ver que de vez em quando falhar é interessante. E aí, falando em falhas, todo programa tem um defeito. Intervalo. Tá vendo? É uma falha dessa programação. Mas a gente volta já já com vocês para falar mais e agora direcionadamente para a Vanessa. Vamos perguntar tudo para ela aqui. Vocês precisam saber. Um beijo, até já. Alô, amigos, eu sou Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na AltV, meio-dia, Gente que Fala, AltV, a TV da internet.
Em 1997, tivemos uma ideia: trabalhar para acabar com a situação de extrema pobreza em que vivem milhares de pessoas nas comunidades, unindo o trabalho e os ideais de jovens voluntários e moradores. De uma ideia, passou a ser um grande desafio para logo transformar-se em nossa visão. Hoje, o chamado é o mesmo para milhares de latino-americanos e o sonho de uma sociedade justa e sem pobreza está presente em todo o nosso continente. Queremos superar a extrema pobreza por meio do fomento ao desenvolvimento comunitário, a promoção da consciência e da ação social e a incidência em políticas públicas. Como fazemos isso? Promovendo o desenvolvimento e fortalecimento das comunidades mais excluídas, impulsionando a participação populacional, gerando denúncia, propostas e trabalhando em rede com outras organizações. O motor de nossa intervenção é o desenvolvimento comunitário. Jovens voluntários e as famílias das comunidades geram soluções concretas como a construção de moradias, planos de educação, de trabalho e outros projetos que respondam às necessidades da comunidade. Tudo isso potencializado pela inovação social. Voluntários e moradores se organizam para exigir e exercer os direitos violados nas comunidades, fomentando a participação de toda a sociedade. Em 15 anos, construímos uma organização capaz de enfrentar novos desafios com metas cada vez mais exigentes. Hoje somos teto e queremos continuar crescendo para construir uma sociedade justa e sem pobreza, onde todas as pessoas tenham oportunidades para desenvolver suas capacidades e exercer plenamente seus direitos. Confessa agora se você já não sonhou em dormir e acordar com aquele corpinho perfeito, aquele que você sonha quando você olha assim alguém passando. Ou tomar um comprimidinho e ter uma saúde de alta performance. Para falar sobre esses dois desejos que tanta gente quer muito conquistar, nós estamos aqui com a Vanessa Furstenberg, que já deu aí umas deixinhas pra gente e que vai contar esses dois segredos. Vai ou não vai, Vanessa? O primeiro segredo é que eu tô tentando descobrir desesperadamente O qual segredo. é esse comprimidinho, porque eu vou ficar rica o dia que eu descobrir. Ô, Vanessa, conta pra gente a tua história. Como é que você parou na imagem que você tem hoje? Que eu acho que vale a pena colocar a imagem de como a Vanessa era e como ela está agora. Porque ela perdeu 40 quilos. Olha. Exatamente isso, gente. Nossa. 40 quilos sem nenhum tipo de recurso aí externo, vamos dizer assim. Exatamente. Eu lido com a obesidade desde pequena, eu sempre fui gordinha, então eu tinha um problema sério que como eu era muito gordinha, eu fiz uma dieta uma vez com um médico endocrinologista, emagreci bastante, fiquei magra e foi acho que a única vez de criança e adolescente que eu fiquei magra. E depois eu comecei a engordar de novo. Aí quando eu comecei a engordar, eu comecei a tomar remédio para emagrecer, eu tinha muita facilidade de conseguir remédio para emagrecer. Então eu comecei num ciclo de tomar remédio para emagrecer. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 quando eu comecei a tomar remédio. Eu tomei remédio para emagrecer, ficava naquele engorda, engorda 10 quilos, aí emagrece 10, aí engorda 20, e assim foi o tempo inteiro. Quando eu fiquei grávida da minha filha, comecei a ter câimbras e eu tomava uma fórmula, não sabia que estava grávida, e eu tomava uma fórmula, comecei a ter câimbra e falei, nossa, tem alguma coisa errada. Eu fui fazer exame achando que era por causa da fórmula, eu não sabia nem o que tinha na fórmula. E eu estava grávida, aí eu parei de tomar, que eu assustei. E falei, não é certo, eu tava grávida, eu podia ter perdido o neném. Fazer dieta na criança que nem engordou, imagina. imagina. Minha filha é isso de magra, minha filha é magérrima, acho que foi isso que causou todo o... Ó, não dá ideia! Não dá ideia, porque vai todo mundo começar a tomar um comprimidinho pra filha. Tudo mentira. Aí depois disso eu parei realmente de tomar remédio, mas aí meu peso disparou, cheguei a quase 100 quilos. Nossa. E aí ficava naquele engorda e emagrece, faz a dieta da sopa, faz a dieta da USP, faz a dieta... Todas as dietas que apareciam na minha frente eu fazia, engordava, emagrecia. E quando
comecei a chegar perto dos 40, comecei a me preocupar por causa da minha profissão. Como eu queria continuar na profissão e eu já estava ficando mais velha, uma pessoa obesa e mais velha, aí eu já tinha 2 problemas. Competindo com meninas saindo da faculdade com Não, e conta a sua 17 profissão, anos. né? Eu sou personal, na verdade. E aí eu resolvi tomar uma atitude, me passaram uma dieta, também não aconselho isso, mas é que pra mim foi uma dieta tranquila, com fruta, arroz, feijão, carne, podia comer bastante coisa. E a partir dessa dieta eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares. Então, na verdade, não foi nem a dieta que me trouxe. Eu diminui muito sódio, congelado, estou até comentando, eu comia muito congelado, enlatado, tudo com bastante conservante, sódio, e eu diminuí isso. Então isso acho que foi primordial, assim, o mais importante do que a própria dieta. Foi tirar a comida industrializada. Exatamente. E fala uma coisa, você é formada em educação física, Sou. personal trainer e faz coaching de corrida. Isso. Como funciona esse negócio de coaching de corrida? Então, eu comecei a trabalhar com corrida para ajudar uma aluna a correr. E aí eu comecei a correr com ela, comecei a fazer os treinos porque eu não entendia nada de corrida e eu detestava correr, achava correr uma coisa abominável. Porque eu era muito acima do peso, eu tinha problema no joelho, e enfim. E eu falei pra ela, não vou te ajudar. Ela falou, você vai porque você é minha personal, eu tô te pagando pra isso, você vai me ajudar. Que ótimo, Então, tá boa, bom. Ela fez um coaching de realidade. Ela com fez, você. exatamente, ela me trouxe pra realidade, eu falei, então tá bom, e comecei a preparar. E aí, junto com ela, eu comecei a correr também. Só que eu estava muito acima do meu peso e aí eu comecei a criar estratégias depois disso que eu não consegui, só finalizando, eu não consegui terminar a corrida que ela terminou. Então eu comecei a me preocupar, eu falei, não, peraí, eu preparei até que direito, mas não usei pra mim. Então eu comecei a ver aonde estavam as falhas, por que ela conseguiu e eu não consegui. Então eu comecei a ver toda a parte da minha cabeça. E a partir da minha mente eu comecei a mudar o meu corpo. Então eu comecei a ver aonde que eu falhava, o que que acontecia, por que que eu não corria, se era um bloqueio meu, se tinha a ver com peso, se não tinha a ver com peso. E aí eu comecei a desenvolver algumas técnicas. Entrei para uma assessoria de corrida depois, e que era até de um amigo meu, ele é formado, foi o cara que me ajudou muito, assim. E comecei a correr com ele. Aí através da assessoria dele eu comecei a dar treino de corrida. Fiz o meu grupo de corrida, só que eu comecei a perceber que não é só o correr, que tem todo um trabalho psicológico, que a pessoa às vezes tem um bloqueio realmente mental, alguma coisa que ela trouxe, de alguma lesão, de algum problema que ela teve, e isso segura ela para desenvolver a corrida. Então, além de trabalhar com a corrida, o treinamento em si, os exercícios e tal, eu faço toda a parte motivacional, eu individualizo bem os treinos, eu gosto de trabalhar cada um na sua deficiência. Então eu sei que você tem um problema assim, eu não consigo correr porque eu tenho asma, então eu vou tentar trabalhar junto com você a parte da asma também, o porquê que a asma prejudica na corrida. Então o coaching, na verdade, ele trabalha como um todo a corrida, não só a corrida exercício. Então a gente cuida um pouquinho de alimentação, encaminha para nutricionista, para quem precisa, porque as pessoas que fazem provas mais longas precisam de uma suplementação de uma coisinha ou outra, porque não se alimentam direito, então... E era essa a minha segunda pergunta, porque eu já estou explorando ela. Não tem deixou. A questão do suplemento. Muita gente hoje acaba substituindo alimento por suplemento. Eu acho que esse é um grande perigo que é nosso papel alertar as pessoas que estão vendo a gente. O suplemento é bacana se for orientado, né? Exatamente. Não automedicação. Tem pessoas preparadas para trabalhar com suplemento. No caso, um nutricionista, um endocrinologista, alguns médicos já trabalham com essa parte de esporte. Então, eles sabem, através de exames, né? Eles pedem geralmente os exames. Então, tem deficiência de vitamina D, tem deficiência de não sei o que, precisa do suplemento ou com a alimentação, a forma que você se alimenta, você consegue suplementar só com alimento mesmo. Então, as pessoas trocam porque é mais fácil. Por exemplo, no lugar de um lanche, se você não tem como transportar uma coisa que é um iogurte, uma coisa assim, você pode optar por um whey protein? Pode optar, uma vez ou outra. Se você puder levar o iogurte, é a melhor forma de suplementação, o alimento em si. E quanto mais natural, melhor. Vou deixar vocês perguntarem, tá? Eu sou uma pessoa muito legal. A Vânia tinha umas perguntas? A pergunta tem a ver até para ajudar para quem tem esse processo de querer emagrecer e que fica nessa coisa. Quais foram os seus grandes desafios no início, né? E agora que você já está no corpo que você quer, qual é o seu outro desafio, né? Porque são desafios diferentes. Um é quando a gente começa nesse processo e o outro desafio é para eu manter. O primeiro desafio, acho que foi descobrir se eu realmente queria emagrecer. Ok.
A primeira coisa, eu acho que você não pode emagrecer porque sua amiga emagreceu, porque todo mundo gosta de mulher magra, porque mulher magra é bonita, porque a Gisele Bündchen é maravilhosa, ela põe aquelas roupas, é incrível. Eu quero emagrecer, então foi a primeira pergunta que eu fiz. Porque eu achava que eu não queria. Que era tudo tão difícil, eu encontrava tanto empecilho pra fazer uma dieta, não, mas é chato, não, mas é difícil, não, mas é isso aqui não como. Então, quero emagrecer. O porquê que eu quero emagrecer? Legal. Então, eu quero emagrecer, eu quero, mas por quê? Eu quero emagrecer porque eu quero emagrecer, porque eu ponho uma roupa, me olho no espelho, eu não estou satisfeita com a minha imagem, porque não me faz bem na minha profissão, porque eu sinto dificuldade de praticar aquela atividade que eu gosto, na corrida, qualquer outra atividade física, no caso, que é a minha área. Então, por quê? Aí eu descobri o porquê. Porque ele estava me prejudicando com relação à imagem com as outras pessoas, porque as pessoas eu não trabalhava quanto eu gostaria, eu não dava motivação para as pessoas como eu queria dar, como um exemplo de pessoa da saúde, profissional da saúde. Aí são duas coisas que eu descobri, eu queria e o porquê eu queria. Legal. Aí como eu ia fazer isso? Porque eu já tinha feito 1000 coisas antes e nada tinha dado certo. Só que antes eu não sabia se eu queria e nem o porquê. Aí 2 etapas passadas, como? Então eu comecei a procurar pessoas que tinham tido sucesso exatamente nisso que eu queria. Legal. Então, eu fiz dieta. Que dieta que você fez? Fez com médico? Fez sem médico? Mas você comia o quê? Eu comia só alface com tomate. Isso daí pra mim não dá. Então, eu tentei adaptar depois disso uma dieta que fosse legal pra mim, prazerosa de fazer. Porque tudo que eu falo é a minha opinião, óbvio. Então, se eu pego uma dieta muito restritiva, que me tira tudo que eu gosto de comer, essa dieta vai durar 1 semana e não mais que isso. Eu tenho que ter um hábito alimentar, se eu quiser me manter magra, que eu vou levar para o resto da minha vida. Aí eu entro no peso que eu quero e aí eu consigo dar uma escapadinha. Então, eu tinha uma dieta ótima antes. Eu comia pizza quase todos os dias da semana. Porque eu chegava da academia, o caminho da minha casa era uma pizzaria. Não tem nada para comer, não fiz. Vamos comprar uma pizza? Aí chegava em casa e comia, era pizza, pão de queijo, essas coisas que realmente são deliciosas. Hoje eu continuo comendo isso, mas não todos os dias da semana. Então, é todo um processo que, se você pensar, não é fácil. Você localizar tudo, você se situar no meio disso tudo e falar, eu quero, por quê, como é que eu vou fazer? E aí eu acho que eu encontrei o caminho, respondendo uma perguntinha de cada vez. Agora, hoje em dia, o meu desafio para me manter são as tentações de comida, de festa junina, e Natal e Ano Novo, é tudo junto, que você tem que chegar e falar, isso aí é gostoso. Mas para eu chegar lá, eu tenho que, durante a semana, dar uma seguradinha aqui, correr um pouquinho mais ali. Aí eu chego num sábado, eu tenho um aniversário, você bebe? Eu não bebo assim, não gosto de beber. Eu bebo, se tiver uma festinha eu bebo. Mas é uma coisa que me cause... sei lá, socialmente eu não bebo muito de vez em quando, também facilita. Mas a pizza, o pão, uma festa, um brigadeiro, coxinha, eu adoro coxinha, eu como, mas de vez em quando. Então acho que é achar o equilíbrio. Hoje em dia eu achei o equilíbrio, mas as tentações, vou te dizer que são inúmeras e eu gosto de comer. Vanessa, e você comentou, né, que quando você começou a tomar medicamento, etc., você ainda era adolescente. E talvez alguns dos nossos internautas, né, sejam pais, mães e que tenham filhos, adolescentes principalmente, que estão fora do peso. E todo pai e toda mãe tenta ajudar. E aí eu queria ouvir se você acha que tem algo que os pais possam fazer para ajudar, até porque já é uma idade que começa a tomar decisões próprias, né? Então não sei se você pode contar um pouco. Eu acho que no caso de adolescente, a primeira coisa é incentivar a fazer alguma atividade física mesmo, para criar um hábito saudável, para ele levar para o resto da vida. Com relação à alimentação, hoje a gente tem tanta opção de nutricionista, nutrólogo, médico que trabalha com parte de dieta, de reeducação alimentar mesmo. E eu acho que é um caminho você tentar direcionar, porque se toda a família fizer também, o adolescente, ele acaba fazendo junto. É um processo que até envolve porque toda a família. Não tem opção. Se a mãe faz a comida lá, ele senta e come, é óbvio. Eu amo bife à milanesa. Uma coisa que eu amo. Eu chegava na minha casa, tinha um bife pronto ali. Eu não ia comer uma cenoura com patinho moído que eu como hoje. Então, se todo mundo entrar no esquema, fica mais fácil para todo mundo. E os adolescentes, eu tenho reparado que eles têm ficado cada vez mais obesos, assim, mais fora do peso. E aí minha filha tem 21 anos. Hoje ela está fazendo faculdade, mas na época do cursinho,
era difícil fazer ela se alimentar direito, porque eles entram numa loucura também, uma ansiedade, e aí come qualquer coisa, é bolacha, biscoito, não sei o que, pega qualquer besteira, come. Hoje ela mora longe, não mora aqui. Eu imagino o que ela coma, não aprovo. Eu imagino, mas eu não estou lá, então eu não tô vendo. A consciência tá tranquila. Tá, eu não tô vendo. Se ela estiver comendo besteira, mas eu faço, mesmo assim. Fiz carne, mando pra lá, às vezes eu chego lá, dou uma olhada no freezer e falo, tá tudo aqui, né? Você comeu. Então eu acho que é isso, eu acho que a família mesmo entrar numa reeducação alimentar. Porque hoje é muito fácil fazer. Não precisa nem comer alimento muito caro, nada disso. Vanessa, e nas empresas, como é que funcionam esses grupos de corrida? Você tem alguma experiência com isso? Ou pessoas que te procuram porque estão tendo problemas por conta da sua sedentariedade lá, tá muito lesado, está interferindo na produtividade no trabalho? Então, eu não tenho nenhuma empresa que eu trabalhe diretamente, mas eu tenho algumas empresas que mandam grupos de funcionários, que um começa, o outro começa, eles falam na empresa, todo mundo vai, não é nem a empresa, algumas empresas hoje tem aquele auxílio academia, auxílio alguma coisa, que é um X, e desembolsa uma parte do pagamento lá, que é para fazer exatamente isso. Então, eu tenho algumas pessoas que são de empresas que fazem isso. Utilizam esse benefício. Até eu tenho uma parceira que é nutricionista, e ela está trabalhando com essa mesma empresa, que é uma das que mais me manda gente lá, fazendo a parte da nutrição também. Então, eles fizeram toda uma pesagem dos funcionários, estimularam, ela passa as dietas para eles também. Então, isso é importante. Eu vejo que algumas empresas têm se mobilizado hoje para cuidar da saúde dos funcionários. Porque diminui doença, diminui o cansaço, a pessoa começa a trabalhar mais bem disposta, com uma alimentação legal e um treino também de corrida. Falta menos, né? Falta menos, ou falta mais. Tem uns que treinam comigo que tem que faltar de vez em quando. Aí já não vai querer. Eu veio uma pergunta que eu acho interessante, que você falou dos adolescentes, a gente falou da empresa, e agora me lembrou assim, a gente tem visto muitas crianças pequenas, né, que estão se tornando obesas, né? O que você poderia, assim, dar como ideia ou uma dica que os pais pudessem fazer para essas crianças? Ou que tipo de atividade que uma criança pequena, né, pudesse fazer já para poder trabalhar isso e não chegar numa idade de adolescente tá com essa problemática de peso? Eu acho que atividade também tem bastante. Tem natação, Sim. tem algumas... Um cachorrinho para criança correr atrás. Eles estão fazendo provas de corrida agora, kids. Isso. A Isso é partir de legal, que? é 50 Quantos anos? metros, 100 metros. Eu participei de uma prova que tinha criança assim de 1 ano e alguma coisa correndo, andando de mão dada com o pai, que corria 20 metros. Então, eu acho que é isso, qualquer estímulo. Às vezes os pais não têm tempo para brincar, porque é importante descer numa quadra do prédio, levar na pracinha, no playground, isso faz com que a criança seja mais ativa. E a alimentação é aquilo que eu falei, tem que colocar lá misturado. A minha filha misturava ovo, um monte de coisa por baixo para ela não ver e tentava fazer ela provar. Eu acho que tem que brincar com o alimento um pouco também, e fazer a criança provar alimentos que sejam mais saudáveis, que façam bem à saúde, que não sejam tão calóricos, com gordura, açúcar, tirar açúcar. Tem uma pessoa aqui no estúdio que não tá aparecendo nas câmeras, que não come açúcar mais. Mas você sabe que eu vejo mães misturando aquele achocolatado que já tem açúcar com mais açúcar, dando para a criança comer, tomar. Então, eu acho que é mais mudar mesmo os hábitos alimentares. Nas escolas, eu já vejo algumas escolas que estão trabalhando com os alimentos, com as crianças, que as crianças chegam para as minhas alunas que têm crianças pequenas e falam: mamãe, a gente comeu hoje cenoura sim, olha, a gente experimentou pepino, eu nunca tinha comido pepino, eu comi jiló, sei lá, qualquer alimento assim. Jiló eu acho que é um foi só trabalho... amizade com a Não, mas criança, eles né? colocam, eles colocam misturado, aí fazem carinha de jiló. E eu acho que se for colocado dessa forma, fica mais divertido. E você consegue fazer com que a criança acostume com sabores diferentes. Legal. É que dá trabalho, né? Essa questão. Mas por que será, né, que tudo que é ilegal e moral ou engorda é melhor do que melhor. tudo que dá trabalho? Então, e pra gente fechar nosso bate-papo aqui, tem alguma coisa que você pode acrescentar pro internauta para incentivá-lo aí nessa saída? Quem tá lá atrás do computador, que só joga futebol no videogame, o que ele pode fazer aí para, quem sabe, dar uma revitalizada na energia? O que eu sempre falo é assim,
Existem N atividades que você pode fazer. Escalada, rapel, qualquer corrida. Eu trabalho com corrida, é óbvio. Vai correr, que é maravilhosa. Vai fazer musculação, que eu também gosto. Eu acho que todo mundo deveria fazer musculação. Aí eu acabo fazendo um marketing meu, que não é a intenção. Mas tem várias coisas. Meu sogro, por exemplo, tem 75 anos, ele não faz nada de esporte, mas ele jardina o dia inteiro. Ele corta a folha, ele vai pra dentro, ele vai pra fora, ele planta. Então, encontrar alguma atividade que faça o corpo se movimentar, independente de qual seja. Acho que é o mais importante. Que te dê prazer e que faça o corpo se movimentar. Olha, a gente falou tanto de fazer Preferência coisas nesse corrida. bloco aqui, falou tanto de correr que eu já tô cansada. Então eu vou precisar de um break pra descansar, tá bom? Vamos pro intervalo, gente, porque eu preciso tomar uma água. Eu tô cansada de tanto correr já, só de imaginar. E a gente volta já já para compartilhar aquela notícia que a gente ficou indignada com vocês e fazer aí uma mobilização. Tchau! Alô, amigos, eu sou Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na AltV, meio-dia, Gente que Fala, AltV, a TV da internet. Em 1997, tivemos uma ideia: trabalhar para acabar com a situação de extrema pobreza em que vivem milhares de pessoas nas comunidades, unindo o trabalho e os ideais de jovens voluntários e moradores. De uma ideia, passou a ser um grande desafio para logo transformar-se em nossa visão. Hoje, o chamado é o mesmo para milhares de latino-americanos e o sonho de uma sociedade justa e sem pobreza está presente em todo o nosso continente. Queremos superar a extrema pobreza por meio do fomento ao desenvolvimento comunitário, a promoção da consciência e da ação social e a incidência em políticas públicas. Como fazemos isso? Promovendo o desenvolvimento e fortalecimento das comunidades mais excluídas, impulsionando a participação populacional, gerando denúncia, propostas e trabalhando em rede com outras organizações. O motor de nossa intervenção é o desenvolvimento comunitário. Jovens voluntários e as famílias das comunidades geram soluções concretas como a construção de moradias, planos de educação, de trabalho e outros projetos que respondam às necessidades da comunidade. Tudo isso potencializado pela inovação social. Voluntários e moradores se organizam para exigir e exercer os direitos violados nas comunidades, fomentando a participação de toda a sociedade. Em 15 anos, construímos uma organização capaz de enfrentar novos desafios com metas cada vez mais exigentes. Hoje somos teto e queremos continuar crescendo para construir uma sociedade justa e sem pobreza, onde todas as pessoas tenham oportunidades para desenvolver suas capacidades e exercer plenamente seus direitos. Para dar mais produtividade à linha, multinacionais de diferentes ramos obrigaram os funcionários a trabalhar com fralda geriátrica. É isso mesmo, gente, que eu acabei de falar. Pessoas trabalhando com fralda geriátrica para não ter pausas para ir ao banheiro. Pode isso? Olha essa imagem, é indignante, né? Em pleno século, 21 casos como esse seguem se repetindo. Parece história da época da Revolução Industrial, mas não é. Nós estamos falando de agora, notícias que vêm aí borbulhando
eu vasculhei várias fontes e umas tentam disfarçar assim, mas parece que isso realmente é fato. Onde a gente vai chegar? A gente está aqui falando por medo de falhar. Será que elas têm medo de falhar a quantidade da produção? E aí eu não sei, assim, como entender. Nossa, pra mim é assustador ver uma notícia dessas, né? Até porque eu vejo hoje um mundo que a gente conseguiu globalizar ele tanto quando a gente pensa economicamente, na produção, na industrialização, o comércio está super globalizado. Mas eu acho que socialmente a gente ainda não conseguiu globalizar. Então, tem empresas fechando no Brasil, não só no Brasil, outros países, porque é muito mais barato você importar de outros lugares. Só que a questão que a gente não sabe, ou talvez até sabe, são as condições que essa produção é feita num outro país. Né? Porque pra gente conseguir produzir tão barato, eu não sei como é tratada a mão de obra nesse lugar, os recursos. E isso é um exemplo disso. Né? Então, eu já tinha visto notícias também de fábricas na China, onde embaixo é a fábrica, tem um mezanino e em cima é onde as pessoas dormem. Então, são 12 horas de turno, terminou o turno, sobe, acorda a pessoa de cima, ela desce e ela troca e faz as outras 12 horas. Então, dá para produzir mais barato? Dá. Agora, o quão humano é isso? Então, é assustador. Qual o custo disso, né? A fralda geriátrica que foi inventada e produzida para resolver o problema de tanta gente, podia até ser usada na corrida para as pessoas não fugirem da O corrida. banheiro, o pessoal vai pro banheiro, volta ao banheiro, nunca mais volta. Então, podia ser uma possibilidade. Mas para a fábrica é muita tortura, né? Eu acho, assim, eu queria acreditar que não seja verdade, assim. Eu sei que eu também vi as notícias, eu queria que não fosse verdade, porque eu acho que é o cúmulo de aproveitar o tempo, de não se perder tempo, de atropelar tudo, de viver pensando só em produzir o tempo inteiro, sem nem prestar atenção no ser humano. Então, essas empresas com certeza não têm o cartão benefício saúde. Não tem, Para a pessoa não, fazer nenhuma. um treininho, Nenhuma. cuidar da performance, do corpo. Você Esquece, imagina né? o que causa fisiologicamente você, né, ter que, sei lá, psicologicamente. Hoje, inclusive, Não, eu fico me imaginando Lavar aqui, fralda. que ninguém tá nem vendo. Se eu tivesse de fralda, eu tivesse fazendo um xixizinho assim no ar, imagina. Gente, é um pouco contraditório, né? Porque Dá. tem várias empresas que falam de você ter um intervalo, né? Mas Para positivo, você eu poder acho. levantar, que é importante você levantar daquele lugar, Ir ao você banheiro. sair, ir ao banheiro, tomar um cafezinho, ou tomar um chá, seja lá o que for, porque faz parte do bem-estar da pessoa. não, e outra coisa, gente, eu fico imaginando o cheiro que deve ser esse lugar. Horrível, né? Imagina um monte de adulto fazendo xixizinho, ou o número 2. O número 2 eu acho que é o pior. Não, gente, mas eu acho que não é possível. Qualquer dos dois é ruim, mas o número 2 seria assim uma situação bem constrangedora. Não, e aí é louco, né, da gente pensar o foco que hoje a gente tem na produtividade, né? Parece que é tudo eu tenho que produzir. E isso também é um dos motivos onde as pessoas deixam, às vezes, de fazer uma atividade física. Sim. E deixam de, né, ou cozinhar e fazer uma alimentação mais saúde da saudável, família. cuidar. Porque ali a gente está falando de produtividade numa indústria. Mas vamos pensar na gente. Também, às vezes, na nossa vida, a gente quer gerar tanta produtividade que a gente deixa de Às se vezes não olhar vai e a ao gente se banheiro, cuidar. às vezes. Não, Gente, eu não vai já- ao banheiro sem usar fralda. A gente Trabalha usa fralda, 15 você horas. fica horas. Você eu trabalha não 15 entendi. horas, você não vai ao banheiro, você come na sua mesa, você faz quase todas as atividades, você não se dá a oportunidade de ter um lazer. Na de verdade, a 5 gente só não tá usando fralda. só não tá usando fralda. Mas tá ali no mesmo nível. Também acho que sim. Eu já me peguei apertada, assim, não querendo parar, porque eu não podia perder a linha de raciocínio que tava fazendo. Então, quem nunca? Eu já fui pro banheiro com o notebook. Gente, que absurdo. Agora que eu tô me É porque a gente não Pensando pensa. nisso, É tão é. natural pra gente agir assim. Você fala, ai, nossa, eu tô terminando, vou ao banheiro. Pensando bem, acho que eu vou comprar um pacote de Continua. fralda. Eu acho que é mais Por importante. exemplo, Mentira, gente. Não, e aí é legal até o internauta escrever um pouco pra gente, né? Como que você tem lidado com a sua produtividade? Você tem parado e cuidado de você? Ou tem tido esse tipo de atitude, né? Que vai e emenda uma coisa na outra e não tem tempo pra si.
Então, E isso aí é depois não interessante. sabem por quê, né? Fica com dor nas costas, porque fica com dor aqui. Não com dor dorme. ali, não dorme Não direito. dorme direito. Não se alimenta direito. A pessoa às vezes acha que não bebe nem água pra não ter que fazer xixi, né? É verdade. É. Ah, eu não vou beber, imagina, eu vou beber água, vou ter que fazer xixi. Então fica com a fralda seca, que é menos constrangedor, e não bebe água, e não, sei lá, não come. Deve ter algum dano assim nesse ponto, nesse Não, sentido. acho que todos, né? Além do fisiológico, psicológico, todos, emocional, espiritual, até a próxima encarnação vai reclamar ainda dessa situação, porque é muito constrangedor, né? E é contraditório à era da tecnologia, né? Das coisas que a gente faz. Quer dizer, é como se eu estivesse voltando 20 anos. Não, 20 é pouco. Ou 50 anos. Máquina Ou 70 anos. Que nós Só não tínhamos tinha pra- fralda. Descartável não, Descartável. Descartável, tinha de Tinha um pano. pouquinho pior. Gente, é complicado. Eu acho que a gente pode ver o que os internautas estão perguntando, contando Vamos pra lá. gente. Vamos lá? Vamos ver aqui. Olha, peraí, deixa eu pegar do começo, né, gente? É tanta mensagem que eu fico doidinha aqui com a Paty. O Marcelo, recebemos uma pergunta. Marcelo quer saber por que a vulnerabilidade é um ponto de conexão. Ah, muito legal. interessante. Essa pergunta é ótima. Eu acho que eu posso falar até porque eu que levantei esse negócio, né? Então, no meu ponto de vista, quando a gente entra em contato com algo que é delicado, sensível, que a gente sente essa vulnerabilidade, ou seja, que a gente está expondo aquilo que a gente realmente está sentindo e que não é necessariamente o mais positivo, porque expor o positivo é muito fácil, né? Mas o que não é tão legal, às vezes, é complicado. E isso faz com que o outro se identifique imediatamente, porque é o emocional que faz a liga entre as pessoas. Então, não tenha medo de repente, falar quando você realmente estiver se sentindo, olha, eu estou me sentindo inseguro, estou sentindo medo, estou sentindo raiva. Expor esses sentimentos é vulnerável, mas cola com o outro. Até mesmo dizer que errou, né? Conecta com o outro. Até Errar, assumir que errou, Tem conecta. Tem um autor, o Patrick Lencioni, ele escreve um livro sobre os 5 desafios na construção de uma equipe. É o foco dele. E para ele, a base na construção de qualquer equipe é você primeiro gerar confiança. Essa é a base. Se não tem confiança, não tem como construir uma equipe. E como se constrói a confiança? Uma das formas é trazendo a vulnerabilidade. Que é onde eu consigo dizer para as pessoas, eu tenho aqui pontos fortes, mas esses outros pontos eu não tenho, eu não sei fazer, não é uma fortaleza para mim. Sim. E por isso que eu preciso de ajuda, por isso que eu faço parte de uma equipe. Por Então isso a é base da confiança vem através da vulnerabilidade. Eu acho que tem gente que às legal. vezes, pegando essa linha de raciocínio, não vai começar a correr porque já tem o receio antes de não dar conta do que vai acontecer no treino. É o que eu disse, pra ela não se expor, ela acha que não é capaz e não vai. Ela não admite que ela possa Porque ela vai ter falhar. que lidar com a Ou, vulnerabilidade. por exemplo, quando alguém corre mais, né, um passo de um é maior do que o outro, né? Eu acho que também tem a ver isso, né? Com essa vulnerabilidade. O outro corre melhor do que eu, ele vai melhor do que eu, então eu prefiro ficar aqui porque eu não vou me não preciso Exatamente, me expor. fica na zona de conforto. Vai ter comparação, a pessoa se sente vulnerável. E aí é o ponto aonde que ele gera conexão. De repente, com o treinador, ter mais empatia para entender o caso dele e lá cuidar, né? Vamos lá, tudo bem então, né? Respondemos aqui para o Marcelo. Seja vulnerável, Marcelo, experimente, não dói. Só um pouquinho. A Andréia pergunta, tenho 43 anos e sou obesa. Sempre pensei em começar uma atividade física, mas fui adiando. Ainda há tempo de mudar isso? Uau. Essa é pra você. Nunca é tarde para começar. Hoje eu tenho certeza disso. Eu achei que eu fosse, se você vai ficando mais velha, fosse muito mais difícil. Não, eu acho que se torna um desafio maior e você tem mais vontade ainda para começar. Nunca é tarde, sempre dá para ir atrás do que você quer. Não importa a idade. Não importa a idade. Eu conheço pessoas que começaram a correr com sobrepeso com mais de 70 anos de idade. E aí foram emagrecendo, começaram a caminhar, começaram a correr e hoje correm aí maratona, meia maratona. Então não, pode começar. Legal. A Karina quer saber se é possível perder peso apenas caminhando, sem correr. É possível também, tudo depende do objetivo que ela tem. Quanto que ela tem que perder de peso, como que ela caminha.
Porque dá pra você fazer uma caminhada intervalada, como a gente faz com a corrida, dá pra você caminhar mais devagar, acelerar o passo, caminhar. Isso faz emagrecer, talvez mais do que caminhar contínuo. E não precisa correr. E também, né, não sei, Vanessa, mas a gente escuta muito que uma grande parte da perda de peso e emagrecimento vem da alimentação, né? Que a atividade física ela é complementar, mas que a Eu acho alimentação que também é tá tudo importante. junto. Você pode ter um treino muito bom e uma alimentação ruim, não emagrece. Porque emagrecer é matemática. Eu como mais, eu gasto menos, eu engordo. Eu como menos, eu gasto mais, eu emagreço. Então, o jogo tá aí, é na matemática. Se eu quiser emagrecer, eu tenho que gastar mais do que eu tô ingerindo. Não tem segredo, parece fácil, quer dizer, é fácil. Na Mas, teoria. Na teoria é Na fácil. teoria prática é outra. Na prática é outra. Às vezes só do empurrãozinho. Isso. O Thiago pergunta se não seria uma boa ideia as empresas investirem em personal trainer ou academias para os seus funcionários. É isso mesmo. O que você acha, Verônica? Você Não, é uma ótima ideia, né? E a gente algumas vê que já hoje tem, né? já, a Algumas que gente já já tem. vê assim, grandes empresas até montam uma academia dentro da dentro do prédio. própria empresa. Que é para não deixar o coitado sair, Ela né? fica lá. Põe e vai pra academia. E às vezes, médias empresas têm algum incentivo financeiro. E eu digo isso assim, porque quando a gente pensa na atividade física, não é só uma questão de emagrecimento. Mas quando a gente pratica exercício, a gente tem mais energia, a gente tem mais com certeza. disposição. Sim. E o quanto que isso faz diferença na produtividade. Hormonalmente, Então, a é gente fica muito rico. alterado. Fisiologicamente, muda toda a fisiológico. fisiologia da Você pessoa. dorme melhor, você acorda Toda melhor, você cirurgia. produz mais. Você vai... Então, Muito com bem. certeza, investir nisso vale a pena. Tem várias coisas que as empresas podem investir para dar mais prazer para o funcionário. Né? Com certeza. Eu acho que é importante. Semana passada a gente trouxe a questão do yoga, hoje a corrida, eu acho que é bem legal. E aí ele até complementou se isso não poderia acabar aumentando a produtividade, gerando ainda mais lucro. Com Né? A certeza, gente já com falou, certeza. né? A Melissa afirma que aqui no Brasil não tem empresa que obriga a usar fraldas, mas algumas limitam as idas ao banheiro, que também é uma agressão. Oh, Concordo, uau. Melissa. Isso mesmo. Gente, é incrível, né? Como é que você pode mandar na fisiologia do outro Pois é. Sim, mas aonde existe. as pessoas pensam que estão, né? Pois é. Essa com certeza não estava ontem recebendo o prêmio de melhor RH. Não, eu me recuso. Vou perguntar, fazer uma pesquisa. Não. Vocês conhecem alguma que vocês tenham trabalhado assim, que tenha... Eu nunca tive. Não, eu nunca tive essa situação, nunca conheci alguma, mas eu posso imaginar e às vezes não é nem dito, às vezes são caras feias, né? Outras mensagens que subliminar, né? acaba transmitindo Revelado. e é um problema, né? Eu gosto muito do Inner Game, né? O Inner Game é um pesquisador aí que trabalha muito com coaching. Eu fiz um curso com ele e foi muito legal o que ele trouxe, que ele falou assim, quando a gente pensa em performance, tem 2 fatores que ajudam muito. O primeiro deles é a aprendizagem. Quando a gente está aprendendo, a gente quer performar mais. Então, isso é uma coisa bem legal. E o segundo tem a ver com diversão. Então, se você está num ambiente onde você está bem, está se divertindo, você também gera essa produtividade. Então, quando eu vejo esse tipo de atitude dentro de uma empresa, achando que está gerando uma maior produtividade, no fundo é o contrário, mas mal Mas sabe se a você, por empresa. exemplo, olhar o que você está falando, você vê nas empresas de tecnologia, né? Que as pessoas têm mais liberdade, elas têm os horários que elas fazem para elas poderem trabalhar, então que o lazer ele é bem visto, porque sabe que quanto aquela pessoa, quando ela tem o lazer e quando ela volta, ela produz muito mais Tem algumas do que que tem uma ela... cabininha pra pessoa fazer um descanso. Sim, uma tem sonequinha, tem algumas depois empresas que tem almoço. até Cantinho cama de dormir. descompressão. Cantinho de descontração. Ó, estão vendo o programa várias pessoas aqui. Um beijo pro Marcelo Vasques, Letícia, Carolina, Eduardo Rodrigues, Paula Tedesco, Mariana Dias, pessoas que estão sempre com a gente. E nossa entrevistada de hoje não tem ainda o seu livro escrito, mas olha, vai providenciar pra gente um pra contar essa história, Com Mágica. certeza. Tem algum livro que você recomenda quem está nos assistindo hoje? Assim, ler que de repente pode dar aí um impulso? Teve algum livro que te inspirou? Então, na verdade, eu leio muito pouco, assim, livro
técnico. Exatamente. Né? Eu acho que... Mas o que te inspirou? Que tipo de informação? Tem Eu a gosto Semente da muito, eu Vitória, gosto não muito, tem? Tem Que a é Semente da muito Vitória. Eu legal. gosto muito de livros de neurolinguística. Eu acho que a Você é neurolinguística amiguinha ajuda da Verônica. bastante. Olha lá. Eu acho que ajuda bastante. Há tempos Você atrás eu fiz recomenda um leituras curso para o muito legal. cérebro. Exatamente. Porque é o que eu falei, eu acho que a mente, ela ajuda muito a você conquistar tudo o que você quiser. Às vezes o corpo diz que não e a mente, o corpo diz que sim, a mente diz que não, você não vai, não adianta. Então a mente te limita ou a mente te motiva, ela te empurra. E eu sou muito ligada nesse tipo de livro. Você perguntar pra mim um que eu li, um nome, eu não sei te dizer. Mas eu era gosto sobre dessa programação linha, neurolinguística. exatamente. Muito legal, muito legal. E a gente quer com a sua história. Logo Pra quem mais. sabe, lendo, dá aquela inspiração. Logo mais. Aí vai eu e a nossa querida diretora correr. A inspiração é o último que morre. Agora é legal falar do site dela que tá no ar amanhã, né? Amanhã a gente já vai estar no ar. É runandlife.com.br. Legal. E hoje, quem quiser mais informações suas, te acha onde? O meu Instagram tem bastante informação, vá.personal, e o Facebook, que é Vanessa Furstenberger. Esse sobrenome é super fácil. É só colocar lá, Vanessa Furs. Pronto, aparece? Não tem outra. Não tem outra. Tá fácil, então. Tá fácil. Muito bom. Então, gente, a gente vai concluindo o nosso programa aqui hoje, porque a gente já está preparando o próximo. Esse mês aqui sem a nossa querida Marisol, vamos mandar um beijo para ela, né, gente? É isso Ela mesmo. tá lá na Itália, só colocando inveja na vida Ai, da que delícia. gente. E mais umas 2 semaninhas ela deve reaparecer. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, alguma dica, uma coisa que realmente fecha a nossa linha de raciocínio hoje, porque a gente falou de falha, medo de, né, ter que lidar com essa limitação, o não ao suplemento desnecessário, sim, à saúde, a questão das fraudes, o que de repente te marcou no nosso bate-papo hoje? Bom, em Você primeiro pode- lugar eu queria agradecer, eu amei, eu acompanho vocês sempre e adorei estar do lado de cá, como eu falei no começo, falo do programa para todo mundo, acho muito legal esse estilo de programa que vocês criaram, queria dar os parabéns. E com relação ao programa, eu acho que tudo que for o mais natural possível, com relação à alimentação, coisas que deem prazer, tanto com relação à comida quanto à atividade física, que façam bem para a saúde, são sempre bem-vindas. E não a fralda, né? Porque não é não faz bem para a saúde, não é natural uma pessoa fazer xixi na fralda. E é isso. Mais uma vez, obrigada. Muito bom. Legal. Meninas, boa noite para vocês. Isso aí, obrigada. Até semana que vem estaremos aqui Até. agora. Semana que vem com mais um convidado sensacional, Guilherme Romano. A gente vai falar sobre o medo de falar em público. Esse mês nós estamos pegando várias limitações e essa é um dilema aí de muita gente. Então, ficamos por aqui essa noite e nos vemos na próxima semana, terça-feira, 19 horas, aqui na UTV. Beijo e até lá! Beijo.